Olá, irmãos e irmãs, que a paz de Yahweh esteja com vocês. Eu sou Alexandre Alves e apresento o canal Solução Cristã. Irmãos, no vídeo de hoje temos como Cristo foi odiado pelo seu povo e pelo mundo. Abra aí sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 17, do 14 ao 17. Eu dei a eles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não pertenço ao mundo. Não te peço para tirá-lo do mundo, mas para guardá-los do maligno. Eles não pertencem ao mundo, como eu não pertenço ao mundo. Consagra-os com a verdade é a tua palavra, assim como enviei ao mundo. Em favor deles eu me consagro, a fim de que também eles sejam consagrados com a verdade. Palavra de Yud Revav. Então, irmãos, iremos agora a reflexão dessa parte de João com relação a Cristo. Por que Cristo foi odiado pelo mundo? Por seu próprio povo. Então, irmãos, temos fatores teológicos, e se fôssemos aqui falar sobre fatores do mundo atual, digo para ficar mais claro, para ficar mais prático, vamos dizer assim, a ouvidos de todos, de nossas vidas atuais, no caso. Mas vamos colocar aqui a nossa reflexão diante da palavra. Deus falando para os seus escolhidos, que eles estariam aqui neste mundo e recebendo a consagração, a proteção, a força e todo o preparo dele. Isso devido a tanta bagunça, tanta desordem, tanta desobediência. Deus foi claro em dizer que eles estariam sim preparados para encarar este mundo. E sendo mais importante, não era nem tirar este mundo, e sim guardá-los do maligno, protegê-los do maligno, porque todos teriam a missão, todos já teriam sua missão, todos aqueles que foram escolhidos por Cristo, e claro, com o desígnio do Pai. E referindo-se a Cristo, ele foi o enviado, ele foi o Verbo que se tornou carne, considerado o Filho de Deus vivo e enviado para este mundo aqui, exatamente porque não estava havendo homens que conseguissem realmente deixar o mundo de acordo com sua própria vontade. E olha que vimos desde Jacó até mesmo, vamos dizer, João Batista, que batizou a Cristo, batizou o nosso Messias. O mundo estava sempre se rebelando, estava sempre confrontando a estes homens escolhidos pelo Pai para mostrar sua verdade aqui neste mundo, para organizar este mundo
dentro dos caminhos do Criador, nosso Pai. Mas chegou a um ponto que Deus viu que não tinha como. Todos os homens escolhidos, eles estavam, muitos falharam em termos de homem, muitos não falharam, eles perderam sua vida física na batalha até o final, em nome do Pai, em sua missão. Mas muitos falharam, em termos de homem falharam. Então, por que Cristo foi odiado tanto pelo mundo e até pelo seu próprio povo? Colocando aqui a parte que se refere ao nosso Messias, ao nosso pastor e sumo sacerdote, Cristo, Emanuel, Jesus, vimos ali em Isaías 53, vamos já colocar aí, Isaías 53, que lá em Isaías 53 mostra como que era o Cristo, o nosso Deus vivo, o Messias, Jesus Cristo, como que ele era, as atitudes dele, a fisionomia dele, o comportamento dele, o estado dele, o estado aparente dele. Então, isso nós aqui no canal, já colocando daí de Isaías 53, que você abrindo lá, você vai ver que Cristo, ele é totalmente o contrário daquilo que muitos de nós humanos pensamos de um verdadeiro líder, de um verdadeiro rei, de um verdadeiro homem poderoso que eu digo em extensão, em qual que seja o ângulo. Muitos de nós pensamos de uma forma que lá em Isaías 53 é contraditório da verdadeira essência de um verdadeiro homem poderoso, como o caso colocando Cristo, nosso Messias. Então, em Isaías 53, se você for lá ler, você já vê que é o contrário. Colocando esse fator aqui, porque daí a gente entende melhor, até daí para frente, a gente entende melhor por que Cristo foi odiado pelo seu próprio povo e pelo mundo, e ainda continuam a odiar. De tanto é que muitos que usam o seu nome errado, de forma errada, ainda continuam odiando a Cristo. De uma certa forma continuam odiando a Cristo, porque na verdade não aceitam o verdadeiro Cristo, não aceitam. Usam o nome Jesus Cristo, mas na verdade odeiam a Ele, porque não vivem de acordo com o que Ele manda, com o que Ele pede, de acordo com sua humildade, de acordo com o seu caráter, de seu caráter de Deus, de homem divino. Então, se você for ver lá em Isaías 53, você vê que é o contrário daquele poder que muitos de nós humanos vimos em homem que queremos que seja o poderoso, o líder, seja o que for o nome que muitos usam aí. Então daí, diz Isaías 53, é que começamos a entender por que odiaram tanto a Cristo e continuam odiando tanto seu povo como porque exatamente os judeus, eles tinham a crença de que o rei, o Messias, ele viria de forma que realmente mostrasse poder que eu digo poder físico, poder material, poder de aparência.
e veria de um lugar que realmente mostra o poder, que ali sai um homem poderoso, ali sai um rei. Sendo até que quando já estava sendo dito que viria o Messias, viria o novo rei, o rei dos judeus, foi zombado e foi criticado o local que dali estava saindo o Messias, o nosso Messias, o Cristo, Emanuel. Foi zombado, foi criticado. Como hoje dizemos, um termo vulgar, houveram muitas piadinhas exatamente do local que estaria saindo o nosso Messias, o nosso Cristo. Até disseram, dali não sai boa coisa. Disseram os hipócritas, os líderes religiosos, os hipócritas, os governantes da época diziam que dali não saía boa coisa. De Nazaré não saía boa coisa. Então, daí já começou. Veja os detalhes de por que Cristo foi odiado pelo mundo e ainda continua sendo odiado pelo mundo, continua ainda sendo odiado. De uma forma maquiada, de uma forma camuflada, entre aspas, mas continua sendo odiado. Então, irmãos, Isaías 53 fala, Jesus não tem aparência nenhuma, formosura nenhuma, face de homem cansado, de homem sofrido, sem simpatia nenhuma em atrair fisicamente as pessoas. De vestes comuns e não de vestes de rei deste mundo, que a gente diz. Sem aparência nenhuma, sem vestes nenhuma, sem poder nenhum de rei deste mundo. Isaías 53 fala bem claro como que era Cristo, na verdade. Ele nunca foi bonito, como muitos dizem por aí, como muitos semeiam por aí que Cristo era lindo, Cristo era de exuberância, exuberante beleza. Não, isso não existe na Bíblia. Isaías 53. Então, antes dele nascer, ele já estava sendo zombado e criticado, devido ao local que estava saindo o nosso Messias. Quando ele nasceu, de filhos de pessoas simples, humildes, digo filhos, pais adotivos, que no caso eram pais, José, pai adotivo, Maria foi usada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para conceber. Claro, de certa forma saiu de Maria. A união hipostática de Cristo, da parte física de Cristo, parte humana, saiu de Maria, claro. Saiu de Maria, mas só que ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus, não por outro homem. Então daí, quando ele nasceu, já é explicado que nasceu em locais que tinha animais, local de campo. Não foi em mansões da época, não foi em castelos da época, não, foi em locais de campo, locais simples. Então, tudo isso aí, e mais o que tem dizendo em Isaías 53, quando ele nasceu, ele já começou a ser perseguido. Desde quando ele nasceu, já começou a perseguir, como tem lá. E aí sim, foi crescendo, aí chegou aos 30 anos, começou sua missão, aí a perseguição aumentou. Até a sua prisão e a sua condução à cruz, ao madeiro, e chegando à morte física, no caso. Então, irmãos, para resumir aqui sobre este tema, Jesus ele foi odiado pelo mundo, para começar por aí, porque ele, sendo rei e na concepção humana, principalmente do povo judeu da época, povo judeu, e até hoje muitas dessas instituições religiosas seguem as doutrinas judaicas, mesmo dizendo que não são doutrinas judaicas, mas é provado que eles seguem ainda, continuam seguindo doutrinas judaicas. Ou
Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Contrariando a vontade cristã, contrariando um princípio cristão, um princípio de Cristo, do Messias, do Verbo, contrariando. E aí continuando a viver doutrina judaica. E claro, dizendo que não é, que é religião cristã, tem os princípios de Deus e tal, mas na verdade não é. Porque quem estuda teologia, quem tem um conhecimento da teologia cristã, na verdade, sabe explicar sobre isso e sabe entender sobre isso. Por que continuam vivendo doutrinas judaicas e não ensinamentos cristãos, um evangelho cristão, e não vivendo isso. E claro, continuando a odiar a Cristo, continuando a odiar o nosso Rei. Então, irmãos, em filmes, em documentários, na Bíblia, a maioria de nós hoje no mundo já conhece a vida de Cristo. Claro que a gente não deve confiar 100% em filmes. Claro que não. Tem que confiar na palavra. Tem que confiar na palavra. A palavra é que a gente tem que confiar. E confiar e ainda com discernimento de Deus. Não é pegar a Bíblia e ler porque quer ler. Isso também não existe. Para a gente saber a verdade. Para a gente saber por que o próprio povo dele odiou a ele e até hoje continua odiando. Nós continuamos odiando a Cristo. E é dessa forma que se explica aqui neste vídeo, pessoal, colocando o nascimento de Cristo, colocando a sequência dele de vida, de infância até a mocidade, e claro, 30 anos, é jovem, e daí para frente até o final de sua vida terrena em sua missão. E colocando um ponto fundamental deste ódio que esse povo sentiu por ele, o próprio povo escolhido por Deus, odiou a Cristo e ele continua odiando. Era prometido um Messias, e viria o Messias para organizar o povo, para conduzir o povo de Israel, dizendo o povo judeu, Cristo, Rei dos Judeus. Na verdade, Cristo foi e é Rei. Ele é o Rei, todo Rei do povo judeu. E o meu Rei, nosso Rei também. Agora, os judeus foi que não aceitaram que ele fosse o Rei, que ele seja o Rei. O próprio povo não aceitaram, não quiseram. E claro, como é explicado na teologia, que o povo até hoje esperam o Messias, porque Cristo não é o Messias, porque Cristo não tem como Cristo ser o Messias, exatamente por esse fator aí, de que Cristo, ele não veio de forma que agradaria ao povo. Este é o ponto fundamental. Cristo nasceu, cresceu e morreu sem agradar ao povo judeu. Olha como é que é a mente desse povo, do povo judeu e até hoje. Lá em Timóteo 4 diz que, claro, dizendo de lá até aqui, que haveria um tempo que o povo ia ter as mentes marcadas como se fosse a ferro quente, ou seja, não aprende, não quer aprender, não quer aceitar e quer morrer assim, usando o termo, quer morrer assim, achando que é e tem que ser assim, daquele jeito, e não muda, não vai, ou seja, não vai em busca da verdade, não muda e tá bom, vai morrer assim. Então em Timóteo 4 fala disso aí, dessa mente marcada como se fosse a ferro quente. Então o povo judeu, eles tinham essa crença deles, claro, deles lá, de que o rei deveria vir daquela forma que eles queriam que viesse. Só que Cristo, quando veio, ele veio de uma forma que, claro,
não agradou a olho deles, não agradou a nada, falando que não agradou em termos de aparência, de detalhes, de reis que queriam que fosse. Daí eles não aceitaram a Cristo desde aquela época e até hoje. E colocando em nosso contexto atual, falando de nossa região aqui, nós os gentios deste lado do planeta, nós os brasileiros, a maioria de nós continuamos a viver como judeu, como o povo judeu, que não acredita na vinda de Cristo. E ainda esperam o Messias, esperam Cristo. Só que, claro, nós somos gentios, o povo que não estava no plano de Deus a nos dar salvação. Agora, claro, cada um de nós temos uma escolha de ser cristãos de verdade ou esperar o Messias, ou estar esperando o Messias ainda. Que muitos, como nós aqui, deste lado do mundo, muitos ainda esperam o Messias. Dizem que aceitam o Messias, dizem que vivem a doutrina do Messias, de Cristo, mas não vivem. Isso é teologia pura, é estudo puro, provado. Tanto aqui no nosso canal, como na Bíblia está provando que não aceitaram até hoje, não aceitam e não querem aceitar a Cristo de verdade. Só falam que aceitam. Só mostram em termo visual que aceitaram, que aceitam a Cristo e que são cristãos, mas não aceitaram até hoje. Continuam vivendo de doutrina arcaica, de doutrina judaica. Como nos vídeos anteriores tem várias formas que ali mostra para nós mesmos que a gente ainda continua vivendo de doutrina judaica. Tem muitos vídeos aqui no canal que já falam isso. Muitos. Né? Tipo, adorar a Deus em templo. Tipo, ter que pagar para realmente mostrar para Deus e para todos, ou para o líder religioso que isso é bênção para ser salvo. Tem que pagar, tem que se vestir de acordo com o que Deus manda, com o que Deus pede. Instrução, segundo a teologia interconfessional que eu tenho formação. Isto não é desígnio de Cristo. Veja que é o contrário. Isto é o contrário do que Cristo profetizava, do que Cristo ensinava. Tem que pagar para ser salvo, tem que se vestir para ser salvo, tem que ter uma face angelical para ser salvo. Isto tudo o contrário do que Cristo ensinou, do que nosso Messias ensinou. Então fez com que eles da época lá odiassem a Cristo. E nós dessa época ainda continuamos a odiar a Cristo, porque estamos vivendo o contrário do que Cristo pede, do que Cristo ensina. Veja bem um detalhe do que eu falei agora nesses instantes. Vivemos continuando a odiar Cristo, porque não vivemos de acordo com o que Cristo ensinou, com o que está na Bíblia, que Cristo fala, com o que Cristo, do jeito que Cristo nos conduz. Para a gente ser salvo, vamos usar um termo cristão de verbo. Para a gente ser salvo, a gente tem que seguir a quem? A gente tem que aceitar quem? Que todo mundo diz isso, todo mundo diz. Temos que aceitar quem? A Cristo. E por que não vivemos de acordo com o que Cristo pede e o que Cristo manda? Não é estranho, pessoal? Não é estranho? Como que eu digo que eu sou cristão e vivo o contrário do que Cristo ensinou daquela época até hoje? E sim, viva de doutrina judaica, de templos, de pedra, de dinheiro para ser salvo, de bonita túnica, para mostrar que é poderoso, que tem a Deus, de aparências lindas, para mostrar que a Bíblia é o Espírito Santo. Isto não existe na doutrina de Cristo, de Deus Pai, Yud Riva Vei. Não existe isso. Vejamos que começa, eu vou colocar já muito à frente, começando ali de Isaías 53, falando de como que era a face de Cristo, como que era Cristo.
os dias atuais. Isso eu estou falando além do livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, que lá já tem provando como que deve ser um fiel a Deus, como que deve ser um cristão de hoje em aceitação, comportamento, vivência e tudo. Lá já tem Êxodo, a partir de Êxodo, né? E no livro de Êxodo, capítulo 20, já diz como que deve ser o altar onde ali habita o Espírito Santo, como que deve ser, e não como esses muitos altares que tem hoje por aqui, pelo mundo aí. Então, irmãos, este vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenhamos uma boa reflexão. E assim, a maioria ainda continua a odiar Cristo e não aceita, tá? Mais uma coisa eu falo, aquele que não aceitar Cristo, Emmanuel, de verdade, este não tem como ter uma boa vida eterna, que dizemos, a salvação, não tem como. Porque se não aceitar, não é aceitar, digo, de mergulhando debaixo da água, ou mostrando por aparência, por roupa, e claro, seguindo a velha doutrina de judaica, não. Aí não tem como a gente ser salvo, não tem, porque é teológico, é bíblico, é prova. E eu estou aqui como uma ferramenta de Deus para repassar isso para todos, tá? Então, irmãos, um grande abraço, fiquem na paz de Yud Revavier, uma bênção de Yud Revavishua, nosso Cristo, o Rei, o verdadeiro pastor. E até o próximo vídeo.